Vamos falar sobre o Atlético Paranaense, porque o Petralha, cara, vazou um áudio bem impactante do Mário Celso Petralha. Vamos aqui a matéria no Globo Esporte. Petralha do Atlético acusa clubes brasileiros de calote em áudio vazado. Será que temos o áudio aqui? Não carregou para mim. Opa, vamos lá. Nossa, é meio longo. Vamos ver se a gente consegue escutar. Tô com... Dia, amigo. Vamos por parte. A prefeitura não tem a obrigação de pagar o Atlético. Ela tem a obrigação de vender os potenciais construtivos para o mercado. Tá bem E ela debilitado, deu hein? preferência aos potenciais dela e não vendeu os nossos potenciais. Ela tem compromisso de vender em 12 anos os 240 milhões de reais, ou seja, 20 milhões por ano. Então, ela não tem vendido esse potencial. Isso obriga o Atlético a pagar a prestação integral. Já pagamos o ano passado 67 milhões, e esse ano vamos ter que pagar 62 milhões. O vencimento é agora em junho de 25. Quanto aos impostos que nós parcelamos, Ele tá conversando com alguém aqui. Deixa eu ver se eu tenho um contexto sobre as questões da financeiras do Atlético. Aqui, ó. Vamos lá. Não sei se fala sobre para quem que ele mandou esse áudio, mas enfim. obrigatoriedade de uma lei recente e que obriga o clube a pagar ISS sobre as receitas de partidas, de jogos. Nós não recolhemos porque achamos uma exorbitância e indevida esse valor. Mas fomos obrigados pela lei a pagarmos. Então, os atrasados, que são poucos, nós parcelamos em 12 meses e vamos pagar. Já estamos pagando o mês a mês presente. Quanto ao caso do Léo Pereira, o Léo Vasco Pelé, na não verdade. pediu falência, o Vasco pediu RJ, recuperação judicial, que é como se fosse uma concordata do passado. Então, ele vai pagar um percentual muito baixo das dívidas e não tem prazo para isso. E o Léo Pereira, por o Atlético Léo Pelé. não estar em recuperação, temos que pagar independentemente, apesar que o contrato visava e regia o encontro de contas, mas infelizmente não foi possível fazê-lo. Então não estamos recebendo e temos que pagar o Léo Pereira. Aliás, já pagamos. Tem jogadores como o Alex Santana, vendido ano passado para o Corinthians, que ele não nos pagou. Nossa. O caso do Vasco também, que também não nos pagou, foi vendido no ano passado. O volante, não me lembro o nome agora. O Canóbio para o Fluminense, ele tinha que nos pagar a primeira parcela e só deu 500 mil reais por conta. E o Coelho, o Atlético Mineiro, comprou e não pagou nenhuma prestação, já Quer está SAF, hein? vencida. Quer SAF, hein? Então, as vendas para o mercado interno foram todas
prevista no nosso fluxo de caixa, infelizmente, não serão realizadas. Então, essa é a nossa preocupação para este ano. Se faltar mais algum detalhe, alguma posição, me volte. Cara, estarrecedor isso aqui, né? Que mostra muito, cara. É só o que é o futebol brasileiro, velho. Os clubes aí compram, devem bilhões e pagam quando puderem. Assim. E aí é transfer ban, vai pra FIFA, é transfer ban. E outra, cara, hoje em dia a CBF tá com esse tipo, essa cordata aí de jogador, cara. Você tá devendo o clube, os caras fazem eles aceitam uma prestação ridícula e você sai do transfer ban, sabe? Cara, é inacreditável, cara. O futebol brasileiro. Como é que se fala em liga? Aí eu penso. Como é que o Atlético Paranaense senta na mesa com esses clubes depois para negociar uma liga? Sabendo que o fluxo de caixa do clube tá fudido. O time caiu pra Série B e ele teve que vender jogadores importantes do seu elenco para pagar as contas, e os times que estão sentados com ele na mesa ali, que ligaram querendo seus jogadores, que combinaram, que assinaram e não pagaram. Como é que você conversa? Como é que o Petralha, que seja lá quem representa o Atlético, conversa com o presidente do Fluminense, que tá aí, ó, fala lá um monte de... tá querendo, segundo alguns, virar CEO da SAF e se beneficiar financeiramente, segundo pelo menos a oposição dele e alguns conselheiros do Fluminense, tá querendo se beneficiar pessoalmente de uma futura SAF do Fluminense como CEO, recebendo supostos salários de 200, 350 mil reais por mês durante 5 anos. Quanto que vale a SAF do Fluminense nesses moldes para o bolso do Mário Bittencourt, segundo alegações de opositores dele? Não sou eu que estou dizendo, isso saiu na mídia. Então, como é que os caras atléticos sentam com o Mário Bittencourt, sendo que os caras pegaram um atacante que, assim, você pode discutir a qualidade do Canóbio, etc., mas fez muitos gols pelo Atlético. Fluminense leva, tá jogando no Fluminense e o Fluminense não pagou nada por isso. A questão do Canóbio aí tem no final da matéria, o vice-presidente do Fluminense até postou aí no Twitter, dizendo que estão rigorosamente em dia com os pagamentos do Canóbio, e o Atlético soltou uma nota depois dizendo que não há nenhum pagamento pendente por parte do Fluminense, que o Petralha se enganou. Aí. Então, bom, com relação ao Fluminense, então, retiro o que eu disse. Vamos falar então sobre o Corinthians. Como é que o Mário... Corinthians tá devendo, como é que o Atlético Mineiro, o Vasco... Então tá, como é que o Petralha, ou quem representa o Atlético, senta com o Augusto Melo para discutir alguma coisa sobre liga, sabendo que os caras levaram o Alex Santana e não pagaram nada? Como é que o Petralha, ou quem quer que seja que represente o Atlético, se senta com os menin que tem dinheiro para dar com pau, compram um jogador que hoje, na maioria dos jogos, tem sido titular pelo Atlético Mineiro, 36 milhões de reais, o Coelho, e não pagaram? Como é que os caras acordam alguma coisa? Cara, o futebol brasileiro é muito caloteiro. É o Santos devendo o caixinha para fazer acordo, para convencer o cara, tirar o cara do Grêmio, e uma multa escandalosa, escabrosa de 15 milhões de reais, que representa, junto aos vencimentos que ele ganhou nos 3 primeiros meses de trabalho, referente a 4 anos de trabalho que ele fizesse no Red Bull Bragantino, para assinar, esses caras assinam. Na hora de pagar, esses caras não pagam. E não acontece rigorosamente nada. O futebol brasileiro, por isso, ele não tem credibilidade. Ele não tem... E a partir dessas dívidas, as relações vão se ruindo. E com as relações se ruindo, como é que se organiza uma entidade máxima que represente o interesse de uma unidade? Se os clubes nem se pagam. Cara, é uma vergonha. A gente tá indo pro buraco. É por isso, cara, que a gente tem esse nível. É por isso que, assim, a gente vê aí 2,4 bilhões de reais no caixa da CBF e uma profissionalização da arbitragem custaria, sei lá, 100 milhões, que fosse o máximo. Sabe?
sobraria 2,3 bi ainda para a CBF, seria cosquinha no dinheiro dela de caixa, não tô falando de receita, tô falando de caixa, que ela tem parado lá rendendo, só os rendimentos desse dinheiro na poupança já pagaria a arbitragem, já profissionalizaria ela e sobraria muita grana ainda. E os clubes não fazem nada porque eles não têm uma unidade, porque eles estão brigando entre eles, porque eles não se pagam, porque eles são caloteiros uns com os outros. É vergonhoso. Aí eu vou dar o Santos teve uma negociação esse ano com o Thiago Maia no Internacional. Que o Inter não pagou o Flamengo até hoje. O Thiago Maia foi comprado pelo Inter e o Inter não pagou uma parcela. Aí o Santos entrou na negociação e falou: Flamengo, eu assumo a dívida do Inter e ainda vou pagar uma grana pro Internacional. O Santos acertou com o Internacional, o que o Flamengo fez? Falou assim: tá bom, Santos, quer levar o Thiago Maia? Preciso de uma garantia financeira. Preciso de uma garantia financeira para você assumir essa dívida do Internacional e eu tenho certeza que vocês vão me pagar. O Santos não conseguiu, Felipe, arrumar essa garantia financeira e não levou o jogador. Ou seja, o que me leva a crer que se o Santos tivesse comprado o Thiago Maia do Internacional / Flamengo, porque ele ainda pertence ao Flamengo já que o Internacional não pagou, o Santos também não pagaria. Porque, irmão, você decidiu comprar um apartamento, você está na sua casa hoje e vai comprar um apartamento. Quem vai te vender o apartamento vai exigir o quê? Que você tenha alguma garantia financeira. O cara vai olhar tudo das suas contas, vai olhar todos os seus bens. O cara tem que saber o que você tem, porque se você dever, eles têm que te tirar alguma coisa de volta. E assim, hoje os clubes não têm condição de fazer as compras que eles estão fazendo. Não tem. E eles fazem e não acontece nada com eles. Nada com eles. Você vai ver se o Atlético não vai contratar gente na janela do meio do ano. Você vai ver se o Corinthians não vai provavelmente contratar a gente na janela do meio do ano. Não, e aí quando a gente critica o Corinthians, no caso, que é um time que, na minha opinião, vai brigar por coisas importantes esse ano, porque tem um time bom, agora tem um treinador bom, é forte dentro de casa. Só que assim, esse time do Corinthians é montado a custo do quê? Em cima do quê? Baseado em quê? Aí quando falam da dívida do clube, quando expõem os escândalos políticos, administrativos, os inúmeros casos de polícia, como o Salazar trouxe no nosso podcast e traz constantemente na Gazeta Esportiva, a torcida do Corinthians fica puta. E aí faz o quê? Ataca o emissor, ataca o jornalista que tá falando, ataca o comentarista que tá comentando, ataca quem tá denunciando, fala que é anti, fala que é isso, que é aquilo. Ou seja, não quer ser exposto que é caloteiro. É um clube caloteiro, pô. Como? E aqui, não, desculpa, não é porque eu sou palmeirense que eu tô falando isso. Não, porque são fatos. Eu acabei de falar do Santos. Exatamente, porque eu fico puto aqui, de ler comentários de corintianos indignados na grande mídia, porque, meu Deus, estão falando do Corinthians, fala de futebol, que não sei o que, irmão, vocês não vão controlar a narrativa, velho. Não vão. Fatos são fatos. Vasco, uma piada a gestão do Pedrinho. Não só do Pedrinho, mas dos últimos anos. Compra, contrata, mas não paga. O Atlético Mineiro é SAF, deve bilhões também e não paga. O Pedrinho, comentarista, se enojaria com relação ao Pedrinho presidente. Teria nojo do Pedrinho presidente. Enfim. Então, cara, o futebol brasileiro, no fim das contas, você falou, eu concordo com tudo. Mas no fim das contas, resumindo, o futebol brasileiro é uma grande hipocrisia, velho. Grande hipocrisia. E aí, outro fato que me causa muito orgulho também do meu time hoje é justamente do Palmeiras não se enquadrar nesse modus operandi. E já foi também. Já foi também. E graças a boas administrações lá atrás do Paulo Nobre, lá atrás do Maurício Gagliotti e hoje com a Leila Pereira, que pode ter todos os defeitos que tem, de questão de torcida, de inclusão, de tornar o clube mais social, etc. Mas na questão administrativa eu não tenho um A pra falar da Leila Pereira, porque nisso ela é super responsável com o dinheiro do Palmeiras, até porque ela não precisa, digamos assim, se beneficiar da parte financeira do clube, afinal de contas ela é uma bilionária. Então, Felipe, isso não tem nada a ver também. Você acha que esses caras são presidentes de clubes, esses caras são pobres? O Marcelo Teixeira é dono da cidade de Santos, o Santos me vende me compra o Joaquim do Cuiabá,
na gestão Rueda, aí vende o Joaquim na gestão Marcelo Teixeira por muito mais dinheiro pro México e não paga o Cuiabá. O Santos já lucrou em cima de um jogador e não pagou a negociação inicial. Pra onde foi o dinheiro? Pro fluxo de caixa do clube. Aí, assim, a gente tem que separar uma coisa. Uma coisa é a pessoa física, o quanto ela é rica, o quanto ela é bem-sucedida nos seus negócios. Outra coisa é como ela administra. A Leila administra o Palmeiras bem, não porque ela é milionária, senão a gente vai ficar pagando pau e vai defender que todo presidente de clube seja multimilionário, porque esse cara não vai fuder você, esse cara não vai... Ela administra bem também. Ela administra bem porque ela é uma boa administradora, mas não porque... ela não quer se beneficiar financeiramente do Palmeiras. Isso que eu quis dizer, porque tem alguns presidentes que no fim das contas acabam se beneficiando de forma financeira. Aí como diz o Armando Nogueira, é um terreno que eu não entro. Ah, cara, a gente... eu não vou acusar o Marcelo Teixeira de se beneficiar. Não tô falando do Marcelo Teixeira. Você que tá citando ele, eu não tô falando. Não, é porque assim, eu tô usando como exemplo porque ele é tão ou mais milionário do que a Leila Pereira. O cara é dono de construtora, o cara é dono de universidade, o cara é dono de televisão, cara. Ele é o maior RH da cidade de Santos. Bilionário? Com certeza. Mas com certeza. Não tenho aqui o volume do dinheiro da família Teixeira, mas um cara que tem construtora, Felipe. Acho que ele é milionário pra caralho. Então, sabia, acho que ele não chega... Não sei. Mas o fato é que o fato dele ter dinheiro não muda ele ser um péssimo administrador, entendeu? Então, assim, a gente tem que entender também... A Leila é uma boa administradora porque ela era uma boa administradora nas empresas dela. Porque ela é boa administradora. Só que é engraçado, o Marcelo Teixeira também é um ótimo administrador nas empresas dele. Todas elas são superavitárias. A construtora é superavitária, a Universidade Santa Cecília é superavitária, a TV Santa Cecília é superavitária. Quem não é o Santos. Por quê? Porque esse dinheiro não sai do bolso dele. Sai do bolso da instituição. Então, para mim, assim, a Leila Pereira, ela tem uma visão que é rara no futebol moderno hoje em dia. Quer dizer, é rara no futebol de hoje no Brasil, porque isso a gente já passou desse lugar há muito tempo lá fora, né? E, enfim, é uma vergonha. E aqui não é sobre clubismo, porque eu tô detonando meu próprio clube, né? E, enfim, o PJ fala aqui, só lembrar do ano passado que o Corinthians tirou o Ranieri do Cuiabá e não pagou. Os dois lutaram contra o rebaixamento em um certo ponto. Isso vai só se resolver quando a lei colocar as dívidas absurdas nos CPFs dos dirigentes. Tem clube que faz contratos absurdos e deixa a bomba para a próxima gestão. Eu duvido que isso vá mudar, que a lei vai apontar para esse lugar. Duvido, cara. Porque se isso acontecer, os caras não vão mais querer assumir clube. Como é que você tem um Santos na segunda divisão, porque esse era o cenário das últimas eleições, falido e tinha 5 candidatos para a presidência? Como é que... Responsabiliza esses caras pessoalmente a partir de uma má gestão para você ver se tem alguém que vai querer presidir. Não vai, cara. Bom dia, estava ouvindo o podcast com o Rodrigo do Dead Fish, papo de alto nível, muito legal, parabéns, os clubes caminham para as SAFs. Felipe, beleza, caminham para as SAFs. O Atlético Mineiro é o quê? O Atlético Mineiro é o quê? E tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. Olha a dívida do Atlético Mineiro que, segundo o Petralha, do Coelho não pagaram. Então também não vai ser a SAF que vai resolver isso. Você pode ter uma SAF e ela também pode ser caloteira. Olha o que foi a 777 no Vasco. Gente, isso é uma questão administrativa. Os clubes têm que ter boas administrações, sejam eles associações sem fins lucrativos ou sejam eles sociedades anônimas do futebol. Ponto. Você precisa cumprir com as suas obrigações. E outra... Porque, cara, parece que é um mundo fácil, né, velho? Pô, lógico! Eu vou lá sei lá, no Atlético Mineiro, eu sou o São Paulo. Eu vou lá, eu vou contratar o Scarpa. Mano, aqui, São Paulo, ó, pago X. Cara, chega na hora da primeira parcela, ele desliga o telefone, assim. Mas aí, Felipe, aí os caras têm que tomar o exemplo do BAP, que eu critico tanto aqui. Mas esse exemplo com o BAP na negociação do Thiago Maia com o Santos é um exemplo a ser seguido. Os clubes que vendem estão com o pires na mão, eles querem receber o quanto antes. Então eles não se preocupam em pedir garantias bancárias financeiras. Irmão, você vai ser avalizado pelo banco Itaú, que você vai me pagar essa porra
desse jeito, nessas datas. Se você não pagar, quem vai ter que pagar é o Itaú. Eu vou receber. E aí o que o Itaú faz? Veta. Exatamente. Como é que Porque funciona? você não tem garantia. Como é que funciona cartão de crédito? Você vai lá nas Casas Bahia e vai comprar esse microfone aqui nas Casas Bahia. Beleza. Aí você viu que o microfone custa R$500. Aí você vai passar esse microfone 12 vezes no cartão de crédito. Sabe o que vai acontecer? Assim que você passar o cartão, as Casas Bahia vai receber esse dinheiro. A sua dívida não é mais com as Casas Bahia. A sua dívida é com o banco que te deu crédito. Exato. Entendeu? Então, assim, o clube vai receber. Tem que mudar a maneira de negociar. E o BAP foi inteligentíssimo. Exigiu garantias financeiras do Marcelo Teixeira para contratar o Thiago Maia. O Marcelo Teixeira não apresentou, não negociou. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Os clubes têm que usar isso como exemplo. É ridículo isso. Mas enfim. E por fim, o Anderson Paranhos. Vocês viram a decisão do STJ sobre uma dívida de 200 milhões da Lusa? Colocaram a dívida na família do ex-presidente. Eu não tava sabendo Manuel da disso. Lupa. Ex-presidente Manuel da Lupa. Eu vi ontem o Flávio Gomes comentando sobre isso. Que legal, hein? E é uma prática que eu apoio, cara. E que abre-se uma brecha aí na lei pra gente poder... Cara, porque é muito fácil, mano. Imagina, eu sou presidente do Palmeiras e assumo lá depois da Leila, meto o pé pelas mãos, contrato o Cristiano Ronaldo, o Mbappé, fodo a saúde financeira do clube. Daqui 3 anos eu saio, e aí? Qual é a responsabilidade que eu tive? Vou seguir minha vida pessoal, profissional em outra área, e dane-se o que eu fiz com o dinheiro do clube. É muito fácil pra esses caras, velho. É muito fácil, porque esses caras, quando sentam lá na cadeira de presidente, eles querem o quê? Poder, ego. Eles querem ganhar, deixar o nome deles na história do clube a qualquer custo. Essa é a impressão que me passa, cara. Do Augusto chegar no Corinthians e querer ganhar a qualquer custo. Do Teixeira sentar de novo na cadeira do Santos e querer trazer o Neymar sem poder, e querer contratar sem poder, e querer gerir sem ter. Esse é o modus operandi desses caras, assim, é muita vaidade e muita bravata também, muito discurso. E no fim das contas estão lá devendo as cuecas e tomando transfer ban na FIFA. Essa é a real. É isso. Que bosta, velho.